Já estão todos escalados aí para fazer leitura, hein? Quem se apresentou aí já está com o nome aqui na minha listinha. Estou acrescentando a Júlia, Leonel, Esther, Samuel, Lígia, todo mundo aí. Deda e o N. Bom dia, meus irmãos em Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Desde já agradeço a participação, estarem acompanhando o livro de Apocalipse. Como eu sempre digo, nós estamos aprendendo juntos. Cada um tem a sua experiência, tem o seu conhecimento e sempre agrega um valor ao nosso estudo quando vocês participam. Nós vamos hoje começar o capítulo 11. Nós finalizamos o capítulo 10 domingo passado. E agora nós vamos começar o capítulo 11 do livro de Apocalipse. Nós vamos começar com uma oração, para que Deus esteja abençoando esse estudo. Santíssimo Deus, nós, nesta manhã, estamos na Tua presença, sempre louvando, glorificando ao Senhor, que é o Deus criador de todas as coisas, é o nosso protetor, é o nosso Pai Celestial, é o nosso Senhor, nosso Rei. Por isso, Pai, nesse momento, nós lhe agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida a cada dia. Lhe agradecemos pelo seu imenso amor, porque enviou a Cristo Jesus para que nós pudéssemos ter a oportunidade da vida eterna ao seu lado. Obrigado ao Pai pelas inúmeras bênçãos derramadas sobre cada um de nós a cada dia. Nesse momento, nós vamos estudar a Tua palavra. Lhe pedimos que o Espírito Santo esteja nos conduzindo a cada um de nós, para que nós possamos falar somente coisas que sejam do Teu agrado, seja para o nosso crescimento espiritual, e que cada um de nós possamos aplicar na própria vida aquilo que aprendemos do Senhor. Nos direcione, ó Pai, através do Espírito Santo. Ó Pai Celestial, nós daqui a alguns momentos vamos também prestar um culto de adoração ao Senhor. Que nós possamos prestar um culto que seja do Teu inteiro agrado, que suba como aroma suave até ao Senhor, e que o Senhor aceite o nosso culto de adoração. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Como eu falei, nós estamos agora no capítulo 11. Eu vou compartilhar a tela para vocês. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Vamos colocar no modo de apresentação. Deve estar no modo de apresentação já, né? Então, nós vamos dar prosseguimento. Oi? Ainda não, Valdir. Ainda não? Ainda está no modo slide. Então, vamos ver. Melhorou? Agora sim. Melhorou. Tá bom. Vou anotar o nome do Marken aqui para a leitura, que ele entrou agora. Então, vamos dar continuidade. No capítulo 11, nós vamos ver o santuário de Deus, as duas testemunhas e a sétima trombeta. Entre o sexto e o sétimo selo, Deus fez uma pausa, estão lembrados? Ele fez essa pausa para poder mostrar para os cristãos que o cristão estava protegido por ele, lá no versículo 3 do capítulo 7. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, nesse primeiro momento, Deus está dizendo ao povo cristão, vocês têm a minha proteção, estão sendo perseguidos, mas são protegidos por mim. Isso era uma das coisas que ele iria falar. E a outra coisa é que se os irmãos perseverassem até o final, seriam vencedores. Aí no versículo 9 do capítulo 7. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então Deus mostrou para os cristãos
que mesmo que eles morressem, eles estavam garantidos, estavam salvos. E agora, nós estamos vendo que entre a sexta e a sétima trombeta, Deus também faz uma pausa. Agora, para falar para as igrejas, o que eles deveriam fazer durante o período de tribulação. No capítulo 10, nós vimos que a igreja deve tomar posse da palavra, ler a palavra, porque no versículo 10, João escreve: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, aqui é simbólico, né? Ninguém come um livro. Como que nós comemos um livro, na realidade? Quando nós lemos esse livro com dedicação, nos aprofundamos na leitura dele, e essas palavras do livro vão sendo fixadas na nossa mente. Agora nós vamos ver a segunda orientação de Deus para as igrejas durante a perseguição. No versículo 1 e 2, a igreja está dentro do padrão e a perseguição romana, é isso que nós vamos ver. Vamos ler versículos 1 e 2 do capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, nós vemos aqui que foi determinado para João medir o santuário. No Novo Testamento, quem é o santuário de Deus? São os cristãos. O cristão é o templo de Deus e seu santuário. A família de Deus edificada sobre a pedra angular é o santuário dedicado ao Senhor. Eu vou pedir à nossa irmã Júlia que abra o microfone dela e faça a leitura para mim de Efésios, capítulo 2, 19 a 22. É a primeira leitura de hoje. Efésios, capítulo 2, 19 a 22. Júlia. Ativar o microfone, Júlia. Esqueci. Agora sim. Assim, já não sois estrangeiro e peregrinos, mas concidadão dos santos, pois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vos juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Obrigado. Então, essa passagem deixa bem claro que o santuário de Deus são os cristãos, né? E João foi encarregado de medir esse santuário. O caniço representa a palavra de Deus. Ela que é o padrão a ser utilizado. Isso fica bem claro no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 44 a 50. Eu vou pedir para Esther fazer a leitura dessa passagem para mim. João, capítulo 12, versículos 44 a 50. 12. Já achei. Já está aberto o microfone, Júlia. Já abriu o meu? E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Até o 50? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeitar e não recebe as minhas palavras,
tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Muito obrigado, Esther, pela leitura. Nada. Então, nós vemos aqui claramente que o padrão a ser utilizado para medir o cristão é a própria palavra de Deus. Então, o caniço aqui representa a palavra de Deus, né? E quando diz aqui santuário, representa todos os cristãos. Isso fica bem claro nessas passagens que nós acabamos de ler, que nós somos o santuário de Deus e a palavra de Deus é o caniço que nos mede, se nós estamos dentro do padrão. O livro de Zacarias também nos apresenta uma visão de medição, só que desta vez é do Templo de Jerusalém, né? Uma visão simbólica do Templo de Jerusalém. Então, Zacarias, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Eu vou ler essa passagem. Zacarias 2, versículos de 1 a 5. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, aqui, na visão de Zacarias, ele está dizendo que Deus protegerá a Jerusalém. Mede que ela vai estar protegida. Da mesma forma, simbolicamente, nesse caso do livro de Apocalipse, está dizendo, os sacerdotes, que são os cristãos, serão protegidos. Deus sempre protegerá seu povo, mas ele deixa bem claro aqui, para nós estarmos protegidos, nós temos que ser encontrados dentro do padrão. Nós temos que estar seguindo a Cristo Jesus, procurando de todas as maneiras obedecer a sua palavra, perseverar nesse caminho e Deus nos protegerá. Então, essa passagem está mostrando claramente que Deus protege o seu povo. Vemos também que por 42 meses as igrejas continuariam a ser perseguidas pelos romanos, né? Quando diz aqui, ó, no versículo 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o Messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, a perseguição continuaria. Deus está deixando claro para as igrejas do primeiro século que a perseguição continuaria. Devemos lembrar da simbologia dos números, né? Nós já falamos sobre isso. 42 meses não é literal, não é um tempo literal. Não são 3 anos e meio, né? É 3,5, metade de 7. Não completitude e pode ser expressa como 42 meses, 1.260 dias ou um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, 7 é o número da perfeição, é a completitude de vida. 3,5 é metade, quer dizer que não está completo. Vai ser um período que a igreja vai ser perseguida, mas esse período vai passar. Esse é o sentido aí de 42 meses. 3,5 anos simbólicos de tribulação, o que implica que existe esperança no futuro. Vão passar por tribulação, mas temos a esperança no futuro. Versículos 3 a 6, Deus é quem capacita os cristãos para pregar o evangelho da salvação. Vou ler esses versículos aí de Apocalipse 11. Ó.
Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra, com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, Deus capacita os cristãos para pregarem e dá todo o poder para o cristão pregar. Nós temos aí um exemplo simbólico do poder dessas testemunhas. As 2 testemunhas representam todos os cristãos, né? Quando fala 2, é igual 1 mais 1, fortalecidos. Jesus também, quando enviou 70 discípulos para pregar a palavra, ele enviou de 2 em 2, que de 2 em 2, um protege o outro, um ajuda o outro a se levantar, se um cair. Tá certo? Nós vemos isso lá em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Vou pedir para o Otávio fazer essa leitura de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 4. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Obrigado. Então, Jesus, quando enviou os 70, enviou de 2 em 2, para que um auxiliasse o outro na caminhada e na pregação do Evangelho. Deus é quem os fortalece com a sua palavra e manda que eles profetizem, mesmo debaixo de tribulações, perseguições, por quanto tempo? 1260 dias, ou 3,5, metade de 7. O mesmo período em que os romanos e judeus os perseguiriam, perceberam? Mesmo debaixo de toda perseguição, toda tribulação, morte, eles tinham o poder da palavra para pregar, né? Quando diz aqui, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca. Esse fogo que sai da boca é a palavra de Deus. A palavra de Deus queima os corações das pessoas que a ouvem, tá certo? Mesmo que ela não se converta, mas ela sente que a pessoa está falando a verdade, está falando com base na palavra do Senhor e comandado pelo Senhor. Então Deus enviou e eles tinham o poder de pregar a palavra. Esse é o sentido desses versículos 3 a 6. Eles tinham força, tinham poder. O livro de Apocalipse nos mostra a todo momento a perseguição sofrida pelos cristãos e mostra também a firmeza deles, resistindo até a morte. É isso que o livro de Apocalipse mostra. Vocês são vencedores, resistam, preguem a palavra, mesmo debaixo de perseguição. Falem do evangelho e resistam, que vocês são vitoriosos. A descrição simbólica desses versículos mostra todo o poder da palavra e a autoridade que Deus nos dá para anunciar o evangelho. Então, Deus dá essa autoridade para nós, deu para os cristãos do primeiro século, e hoje nós temos a mesma autoridade, tá certo? Nos dias atuais, a ordem continua sendo a mesma. Primeiro, se fortaleça na palavra. Lembra o capítulo 10? Coma o livro e profetize o evangelho de Cristo, mesmo nas tribulações. O livro é doce na nossa boca.
mas amargo no nosso estômago, porque muitas vezes nós vamos falar da palavra, ser perseguidos, ser ridicularizados, não ser aceitos, mas não importa. A palavra é doce na nossa boca porque ela nos salva. Nós nos fortalecemos através da palavra. E amarga porque vamos encontrar muitas vezes resistências de pessoas. Mas não importa. A ordem é: pregue a palavra. No versículo 7 a 10, nós vemos a morte física dos cristãos e a alegria dos perseguidores. Então, Deus deu todo o poder para os cristãos pregarem. E falou para eles: vocês são vitoriosos. Mas eles morreram fisicamente. Olha aí o que diz os versículos 7 a 10 do capítulo 11. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, nós já vimos quem é essa besta que surge do abismo. É o Império Romano na figura do imperador. Pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, um curto período, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Olha que interessante. Os profetas atormentaram. Então, para muitas pessoas que ouvem a palavra e não aceitam, é um tormento, né? Então, nós vemos que as 2 testemunhas morreram fisicamente. Os cristãos executam suas atividades e sofrem a morte física, né? Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Nós vamos morrer fisicamente, ou por causa de uma perseguição, ou por um ataque cardíaco, ou por um derrame cerebral, ou por uma doença qualquer, mas isso não importa. Nós temos é que pregar a palavra. Eles executaram a atividade deles, sofreram a morte física. A grande cidade, nesse exemplo, é Roma. Por quê? Ela praticava os pecados de Sodoma. Lembra Sodoma e Gomorra? Os pecados da cidade que foram exterminadas? Elas praticavam, a Roma praticava a tirania do Egito, né? O Egito era um império tirano, escravagista. E ela praticava a desobediência de Jerusalém. Jerusalém foi desobediente várias vezes ao Senhor. E muitas vezes foi punido por isso, né? As 3 foram julgadas e caíram diante de Deus. Então, quando fala aqui, o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, o nosso Senhor Jesus foi crucificado em Jerusalém. Tá certo? Então, ele aqui cita 3 cidades, né, que foram julgadas por Deus e caíram diante de Deus. Então, simbolicamente, o livro está dizendo: Roma também vai ser julgada por Deus e vai cair. Os ímpios comemoram, fazendo festa, se presenteando, felizes, acreditando que são os vitoriosos. Então, nós vemos aí, no versículo 10, que eles fazem festa, se alegram. Por quê? As 2 testemunhas, os cristãos, atormentaram eles, falando da palavra de Deus, pedindo para eles, mandando eles se arrependerem, né? Pedindo e mandando eles se arrependerem, aceitarem a Cristo Jesus. E isso era um tormento para eles. E eles se alegram quando veem as 2 testemunhas mortas pelo Império Romano. Lembra? As 2 testemunhas representam todos os cristãos. Então, não foram só essas 2 pessoas que foram mortas. Milhares de cristãos foram mortos, foram perseguidos e mortos naquela época. No versículos 11 a 14, Deus vai mostrar quem são os vitoriosos. Olha o que diz aí do versículo 11 a 14. Mas
Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória a Deus, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Então, Deus vai mostrar para os romanos, para aquelas pessoas, para os ímpios, perseguidores, quem realmente é vitorioso, o cristão vitorioso. 3,5 dias é um curto espaço de tempo após a morte física. Deus dá vida aos corpos e os leva para casa. Essas testemunhas são vencedoras. Compare com Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 a 14. Eu vou pedir para o Carlos fazer essa leitura para mim, Carlos. Pode ser, Carlos? Abre o seu microfone. Só localizar aqui, um momentinho. Ezequiel 37, versículos de 1 a 14. A mão de Deus, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordenai-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara o Senhor, o eterno e soberano Deus, a todos os ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. E eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor, Deus. Então profetizarei conforme me for ordenado. Então eu pregava, ouvia-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobriria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor, Deus, o Espírito vem dos 4 ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Então o Eterno me revelou: ó Filho do homem,
Eis que esses ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar. Nossos ossos secaram, e a nossa esperança mirrou. Estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes. Assim diz o Senhor, o eterno e soberano Deus. O meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, e mesmo vos farei sair dos vossos túmulos, e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte, e vos fazer sair, compreendereis que eu sou o Senhor Deus, o meu Deus, o meu povo. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis. E eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então o Senhor que eu, Deus, o Senhor, prometi e cumprirei tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Obrigado, Carlos. Uma leitura bastante longa, mas bastante esclarecedora. Essa visão de Ezequiel vai ao encontro da visão que João teve sobre as duas testemunhas serem elevadas ao céu. Essa visão de Ezequiel nos mostra que Deus é o Todo-Poderoso para dar vida ao ser humano, né? E aqui também Deus está mostrando para nós que Ele tem o poder de dar a vida. Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos aqui uma visão simbólica das duas testemunhas sendo elevadas ao céu. Tá? Isso é um fortalecimento muito grande para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos. Está mostrando para eles: vocês podem morrer fisicamente, mas vocês são vencedores. Eu vou levá-los comigo, de volta para casa. As testemunhas vindo aos céus são observadas por todos. Isso nós vemos também lá em Atos, a ascensão de Jesus, né? Atos capítulo 1, versículos 6 a 9. É uma passagem bastante conhecida de todos nós, né? Eu vou só estar dando uma lida rápida nela. Atos capítulo 1, versículos de 6 a 9. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, aqui no Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 11, nós vemos as duas testemunhas sendo elevadas ao céu. Então, é uma mostra que Deus dá vitória ao cristão, restabelece a vida do cristão. A palavra de Deus nos diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Essa passagem está lá em 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5, que está reproduzida aí no slide, né? Então, deixa bem claro que a nossa fé em Cristo Jesus é que vence o mundo. E nós só seremos vitoriosos se perseverarmos e continuarmos firmes nesta fé. Uma parcela da população morreu. Os ímpios ficam aterrorizados, mas não mostram arrependimento. Então, ficaram aterrorizados, mas não mostra aqui que eles se arrependeram. Só tiveram medo, né? Mas não mostra arrependimento. Nesse intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, Deus nos desafia a valorizar a palavra dele, lá no capítulo 10, nos apropriarmos da palavra, fazendo dela nosso alimento diário. Também vimos isso no capítulo 10, comentamos sobre isso no domingo passado, né, que nós temos que nos apropriar da palavra, ler a palavra constantemente para se fortalecer.
Valorizar a palavra através da fé, tendo convicção no que está escrito. Fazer um autoexame, verificando se estamos dentro do padrão. Nós acabamos de ver isso no capítulo 11, né? Que João foi determinado a João para pegar um caniço, que é a palavra, e medir o santuário, que somos nós. Pregar e ensinar a palavra, independente de circunstâncias. Também vimos isso no capítulo 11, com as duas testemunhas, que, no caso, representavam todos os cristãos daquela época que estavam sendo perseguidos. E também representam a nós nos dias atuais. No versículo 15 a 19, agora nós vamos ver o toque da sétima trombeta. Deus já deu o recado aos cristãos, à igreja, do que eles deveriam fazer, e agora Deus vai agir. É o toque da sétima trombeta. Com o toque da sétima trombeta, acabaram-se os avisos. Deus agora vai destruir o Império Romano. É isso que a sétima trombeta traz. Eu vou destruir o Império Romano. Deus mostra aos cristãos que estavam sendo perseguidos que o perseguidor está caindo. Chegou o dia da ira do Senhor. Lembra? Deus vai atender as súplicas lá feitas pelas almas, no capítulo 6, versículo 10. Né? Quando as almas pediram para que Deus fizesse justiça, porque o sangue deles haviam sido derramados. Nós vimos isso lá em capítulo 6, versículo 10, o clamor das almas que estavam debaixo do templo do Senhor. Vemos nesses versículos a alegria e o reconhecimento de que Deus reina nesse mundo através dos cristãos. Deus é louvado como Criador, né? Capítulo 4, versículo 10 a 11. 10 e 11. Deus é louvado como Redentor. Apocalipse 5, versículos de 8 a 10. E Deus é louvado como vencedor e rei. Apocalipse 11, versículo 17. Nós vamos ler o toque da sétima trombeta agora. O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o seu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então nós vemos aqui a ira de Deus se manifestando, Deus tomando juízo contra Roma e contra os perseguidores dos cristãos. É isso que o capítulo 11 nos mostra com o toque da sétima trombeta, quando diz, aí no versículo 15 do capítulo 11, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os anciãos adoraram a Deus, porque Deus fez justiça. Agora nós vamos partir para a quarta parte do livro, que é a mulher e a apresentação dos inimigos da igreja. Nós vamos estudar o capítulo 12, 13 e 14 nessa quarta parte. 9h44, tá bom, Valdir? Tá bom, vou só dar a introdução, então.
Os primeiros 11 capítulos do livro mostraram o que para nós? Vamos lembrar um pouco, ó. Que a igreja precisa sempre se examinar. É isso que nós estamos mostrando os primeiros 11 capítulos do livro. Lembra? Jesus no meio das 7 igrejas e alertando sobre os pontos positivos e os pontos negativos, coisas que precisavam ser melhoradas. Então, a igreja tem que estar sempre se examinando, ver se está no caminho certo, se não estão ocorrendo desvios da sã doutrina, se os irmãos estão crescendo espiritualmente, como nós estamos. Também nos mostrou que Deus é o Todo-Poderoso e está no controle de tudo. Nós vimos isso no capítulo 4, o trono de Deus, o grande poder de Deus. Nós vimos a perseguição imposta por Roma contra a igreja. Então, nos foi mostrado toda a perseguição que Roma fez contra a igreja. Que o cristão que persevera até o fim é vitorioso. Essa é a grande mensagem do livro de Apocalipse. Um livro de conforto, de fortalecimento, que mostra ao cristão que mesmo que ele morra fisicamente, mas ele morreu em Cristo Jesus, ele é vitorioso. Ele vai morar com Deus, ao lado do Pai. Nos versículos finais do capítulo 11, vimos o toque da 7ª trombeta, que mostrou o quê? A ira de Deus, o julgamento dos ímpios e a rápida visão da vitória dos cristãos. Então, no final do capítulo 11, nós vemos a vitória do cristão. Um resumo da ira de Deus sendo aplicada contra o Império Romano e contra os perseguidores. Nós poderíamos ser levados a acreditar que o livro poderia terminar nesse ponto. A ira de Deus já foi se manifesta, o toque da 7ª trombeta é um toque definitivo, né? Deus acabou com o poderio dos perseguidores. Deus, porém, ele quer aprimorar a nossa visão espiritual. Por isso que nós temos os demais capítulos. Deus quer que nós enxerguemos por trás daquilo que nós vemos, o que está por trás da cena. Nos capítulo 10, versículo 9 a 11, João recebeu e comeu o livrinho aberto. E a partir do capítulo 12, que é a segunda parte do livro, nos é revelado o desenrolar dos demais capítulos do livro de Apocalipse. Então, João recebeu o livrinho aberto, comeu, e agora ele pode profetizar o que vai acontecer. Nesta segunda metade do livro, a partir do capítulo 12, será enfocada a batalha espiritual. Marca essa palavra, a batalha espiritual, que está por trás da perseguição de Roma contra os cristãos e por trás das nossas tribulações nos dias atuais. É isso que Deus quer mostrar para os cristãos do primeiro século e quer mostrar para nós hoje. Quem está por trás de Roma? Quem está por trás dos perseguidores? Quem usou Roma, o Império Romano e o culto ao imperador para perseguir os cristãos? É isso que Deus vai mostrar para nós. Nos mostra que Satanás, que utiliza o Império Romano, o culto ao imperador e a grande Babilônia, Roma, para atacar o plano de salvação. Mostra também a batalha entre o bem e o mal. A batalha entre Deus e Satanás. É isso que, a partir do capítulo 12, vai ser mostrado para nós. Quem está por trás de tudo isso. Mostra a vitória de Cristo e as bênçãos que receberemos se perseverarmos até o fim. Então, no próximo domingo, nós vamos começar aí, ó, capítulo 12, a mulher e o dragão. Deus abençoe a todos, agradeço a participação de cada um, e no domingo que vem, com a permissão de Deus, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos finalizando por aqui, alguns comentários. Se alguém quiser fazer alguma observação, algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade.
E nós vamos encerrar depois com uma oração, depois das perguntas e comentários. Pode Ô, falar, Valdir, Esther. tem um versículo aqui em Provérbio que a minha vida inteira que eu sempre gostei muito de estar sempre lembrando dele. Ó, Provérbio 27, capítulo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Isso aqui para mim, sabe assim, eu gosto sempre de estar lendo e meditando nesse versículo. É verdade. É que nem Mais você você falou, né? lê, mais você se fortalece na palavra, mais doce fica para a gente, né? Porque nós vamos tendo cada vez mais a convicção de que somos salvos. Quanto menos você lê, né, mais você está ficando distante do Senhor. É verdade. Obrigada. Isso é uma luta, porque as preocupações da vida muitas vezes nos afasta, né, da leitura constante. Temos que fazer um esforço, realmente. É verdade. Mais alguém? Se ninguém tiver mais algum comentário, eu vou pedir para o nosso irmão Manuel finalizar com uma oração. Orar. Pai bondoso, Pai misericordioso, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, agradecido muito por esse estudo, em que nós possamos aprender muito, Pai, sobre o livro do Apocalipse. Nós sabemos que esse é o último livro da Bíblia e tem muitas coisas interessantes que nós estamos aprendendo aqui, Pai. Agradecemos pelo o Valdir, que está dando esse estudo para a gente, dando essa aula muito boa. E pedimos ao Pai que esteja conosco neste momento e, em seguida, Pai, esteja conosco no culto que vai ser reiniciado aqui às 10. Que o Senhor esteja conosco, também esteja com o rapaz que vai dirigir os cânticos, o pregador da mensagem, nos dando sempre sabedoria, para que cada um possa contribuir com um pouco do que aprenderam conosco, Senhor. Nós agradecemos também, Pai, por essa chuvinha que está caindo, que seja muito bem abençoada, assim como tudo que Deus faz é abençoado aqui na terra, Senhor. Agradecemos ao Pai mais um domingo que o Senhor nos concedeu e te pedimos ao Pai que nos dê uma boa semana de paz, saúde e prosperidade, Pai. Também te pedimos ao Pai para aquelas pessoas que estão se recuperando dessa doença que tanto tem atacado o povo, como a minha nora, a mulher do Carlinho, a sua filha também, a Vitória. Ah, Ela sabe abrir o microfone, pensa que... Bonitinho velhinho, hein? É seu neto, Carlos? Não sei quem é a criança, não. De quem que é a criança aí? Não sei. Lindo ele. Eu falei, pai. Não sei se é menino ou menina, não dá para... É a Marina. É a Marina. Achei que era a Marina, mas não tinha certeza. É a Mazita. Oi, Mazita. Oi, Mazita. Mazita. É que a gente tem o hábito de fazer a associação da cor da roupa, né? Seu microfone. Bom dia a todos. Né, Esther? O Pedrinho que chama ela de Mazita, não é? É, ele chama de Mazita. Eu aprendi com ele. É uma graça ele.